Boa noite, mais um Lanterna do IB agora. Uma conversa mais introspectiva. Por que uma conversa mais introspectiva hoje? Não como aquela que a gente tratou das drogas, né? Porque, para mim, as ideias ainda não estão totalmente sedimentadas sobre o que acontecerá ali na região do Irã e do Golfo Pérsico. Mas eu queria comentar a discrepância gigantesca do noticiário, das ações, para o que está sendo veiculado no Brasil, que é basicamente o Brasil, Folha, Globo, ou mesmo os YouTubers, basicamente é uma versão, é um filtro do que sai na esquerda aqui nos Estados Unidos. Então, o que sai na esquerda aqui nos Estados Unidos é o mainstream, é a principal fonte de informação no Brasil, né? CNN, daí para pior. Globo e Folha, né? Então, aparentemente, se você para acompanhar por aí, os Estados Unidos está perdendo a guerra. E o regime do Irã está se mostrando mais fraco, mais vulnerável do que eu imaginei. Você teve nitidamente alguns movimentos que até semelhantes ao que aconteceu pré-queda do Bashar al-Assad na Síria. Se vocês lembram, a Síria era um regime que tinha a Rússia como principal parceira fiadora, e o Bashar al-Assad era da família de ditadores que estavam lá governando a Síria, sei lá, 60, 70 anos. 70 anos. E mantinham a base da marinha russa ali na costa da Síria, no mar Mediterrâneo, mantinham várias bases, apoio, e a Rússia preservava o regime da Síria. Quando foi cair, houve uma conversa com a Rússia antes, a Rússia tirou o time de campo, ela está com a língua de fora em razão da guerra com a Ucrânia, ela não enxerga como uma prioridade que era no passado, e hoje o Bashar al-Assad mora em Moscou. Foi para lá, está lá morando em Moscou. O que aconteceu agora? Os líderes do Irã foram para a Rússia. Estão tendo lá, não, estão negociar, pai, nada. Já estão negociando vazar para morar na Rússia. As pessoas não estão vendo isso. Os países do Golfo Pérsico, países muçulmanos do Golfo Pérsico, tiveram um monte de ataques, não foi um outro, um monte de ataques do governo do Irã. Houve uma inflexão muito grande dos países sunitas, que eu já havia mencionado, mas agora mais gritante, pró-Estados Unidos. Inclusive, abrindo diálogo. Não que eles vão agora gostar, não é uma aliança confiável de longo prazo, nada disso. Mas houve uma aproximação, sim, com Estados Unidos e com Israel. O oleoduto que atravessa, tem um oleoduto que atravessa a Arábia Saudita, porque o petróleo é produzido no Golfo Pérsico, e aí com o fechamento do Estreito de Hormuz, que já era esperado eventualmente numa guerra, atravessa o oleoduto para o Mar Vermelho. Atacaram o oleoduto, então tudo isso é importante ter em perspectiva. Os ataques estão acontecendo a guerra está acontecendo na Península Arábica. E como está o desenvolvimento da guerra? O regime do Irã está fragmentado. O líder religioso aparentemente morreu, já foi colocado no mural dos heróis lá que faleceram. Você tem a Guarda Revolucionária pedindo para manter, um general da Guarda Revolucionária pedindo para manter a linha dura, tem político eleito, porque lá tem um regime mais sofisticado, não é Venezuela, querendo negociar, você tem alguns líderes religiosos sinalizando negociar ou não, você tem pessoas do exército, não confundir com a Guarda Revolucionária, com outra abordagem, tudo isso muito fragmentado, ao mesmo tempo a sinalização da China e da Rússia é que eles estão tirando o pé. A Rússia falou, olha, se precisar de petróleo e gás, a gente pode suprir, e a China não está peitando, porque a China está sofrendo com o fechamento do Estreito de Hormuz. Estados Unidos não deixa passar nada,
que seja iraniano pela região, então abriu o bico. E ninguém está comentando que o país pode inflexionar a qualquer momento. O que os Estados Unidos normalmente faz? Ele não irá instituir uma grande democracia, ele irá tentar colocar um regime que funcione e fique de pé lá. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos permitiu o surgimento de um regime estável e democrático no Japão, depois na Guerra da Coreia, na Coreia do Sul também, em Taiwan também, na Europa Ocidental também, mas porque as sociedades daqueles países eram sociedades que tinham um grau de desenvolvimento cultural que permitiu essa solução. Talvez o Irã tenha esse grau de sofisticação. A sociedade iraniana é muito sofisticada. A questão do islamismo é que dificulta um pouco essa visão, porque você não tem muitos exemplos, não tem exemplo de democracia de verdade, assim, institucional, em países realmente muçulmanos. Você tem alguns regimes que funcionam bem. Azerbaijão funciona bem, Cazaquistão funciona bem, Malásia funciona, mas geralmente tem uma mão forte, existe um grande condutor. A Turquia, com Erdogan, né, é o caso. Os Estados Unidos ficou muito chamuscado pelas investidas dele na região. Eu acredito que eles preferem, hoje em dia, apostar num grande ditador local, que é o caso da Síria ou mesmo na Venezuela. Porém, então são duas coisas aqui para comentar. Ao que tudo indica, Estados Unidos está ganhando essa etapa, é a quarta etapa da Guerra Mundial. Está ganhando. E se ganhar e conseguir algum grau de estabilidade pró-Estados Unidos, como na Síria. Na Síria ele ganhou. Ah, mas está matando cristão ainda. Sim, os Estados Unidos não quer transformar a Síria num lugar bom. Ele quer estabilizar e que o ditador lá seja pró-Estados Unidos. A Venezuela é a mesma coisa. Ele não quer o Hezbollah, o Hamas, e quer que o petróleo seja produzido, abasteça o mundo e acabou. Né? Não quer transformar a Venezuela em Porto Rico. Tá? Ele não quer mais um Porto Rico. Ele não tem condição de carregar, de ter 20 milhões de venezuelanos com acesso ao território americano. Não dá. É muita bagunça, Venezuela, para controlar. Ele consegue manter uma Alemanha organizada, porque tem muito alemão na Alemanha. Ele prefere simplesmente que você tenha estabilidade, alguém toque essa estabilidade. Mas o Irã é uma sociedade muito sofisticada. Seja lá como for, se tiver uma solução como foi para a Síria também é uma sociedade sofisticada. É outra cultura, mas também é muito sofisticada. Se você tiver uma solução como na Síria, no Irã, que é aparentemente uma solução estável, você abre espaço para a China baixar a bola e postergar muito a próxima etapa da Guerra Mundial, que seria Taiwan. Então, eu fiquei bem mais otimista na última semana, com as notícias que estão saindo do Irã. Pode reverter? Pode mudar? Pode, é uma percepção. Só o que acontece? A tecnologia da guerra nos Estados Unidos, isso ninguém está mostrando, está muito mais avançada do que as pessoas imaginavam. Eles estão usando laser, estão usando Starlink, estão arregaçando com isso. O relógio está pressionando o Trump, porque as eleições são em novembro. Então precisa terminar rápido a guerra. Mas do lado do Irã, também está pressionando, porque está faltando tudo lá. Se você inflexionar e essa guerra terminar rápido com uma solução tipo Síria, muda muito a percepção e os movimentos mundiais, inclusive no tocante à moeda. Lembra? A moeda que irá prevalecer no mundo é a moeda do país que ganha a Terceira Guerra Mundial. Se a China ganhar, é o renminbi. Se os Estados Unidos ganhar, o dólar vai continuar sendo e vai se fortalecer. Então é importante ter
Isso em perspectiva. Os Estados Unidos continua com a estratégia de se reindustrializar, se preparar para a Terceira Guerra. Não é uma ação do Trump. O Trump é circunstancial. Se fosse os democratas, talvez tivesse mais sacanagem e roubo com algumas indústrias armamentistas. Não que o Trump não tenha, tá? Mas o Biden, no caso do Biden, tinha muito ali na Ucrânia. Talvez ficasse mais focado na Ucrânia, eles continuassem alisando por Irã, tivessem medo de entrar no Irã. O Irã é uma questão que está sendo discutida há décadas, e eles estavam desenvolvendo bomba. Imagina esse país jogando bomba na Península Arábica, ameaçar, jogar uma bomba aqui nas usinas nucleares, aqui nos poços de petróleo. Vou impedir você de explorar petróleo por 30, 40 anos aqui, sei lá. Não porque a radiação não dura tudo isso, mas eu vou destruir toda a estrutura que demora 5 anos para reconstruir. E isso seria um impacto gigantesco. Então, o movimento... Eu não descartaria hoje. O Trump tem um desgaste grande, porque o poder de compra americano foi muito machucado pelo preço do petróleo, pelo dólar mais fraco. Mas eu não descarto, se ele ganhar a guerra do jeito que está começando a sinalizar essa etapa da guerra, né? Ter um rebound, uma reversão forte. E isso é novidade para mim, é importante. Então, essa é a primeira coisa para comentar. A segunda coisa para comentar é o que pode acontecer. Eu sou um romântico, tenho que admitir que eu sou um romântico e um otimista. Então, vocês sempre dêem um desconto. O que pode acontecer caso o regime iraniano caia? Existe algumas pesquisas, algumas informações que não são confiáveis, mas que o Irã está rapidamente deixando de ser muçulmano. E estaria havendo um renascimento da cultura persa e a cristianização do Irã. Pode ser 5%, mas se for um movimento grande mesmo, população civil voltando a ser persa, 50%, 60%, escanteando essa parte islâmica, principalmente a mais agressiva, permitindo um aumento da cristandade no Irã, tudo isso muda não somente o Irã, mas pode mudar a cara do Oriente Médio. Quando você pensa em termos históricos, você tem que lembrar que o Islã ele foi introduzido naquela região a partir do ano 670, mas ele não conseguiu apagar completamente as culturas que haviam antes. Então, até hoje, por exemplo, você tem no Marrocos, na Argélia e na Tunísia, mas principalmente Marrocos e Argélia, os berberes, que era uma população que estava lá antes, que era cristã, falava uma língua romântica, falava uma língua latina. Você tinha línguas, o Mediterrâneo todo era romano. Se não tivesse tido a islamização, hoje, o que se falaria na Líbia? Falaria uma língua romântica, tipo um italiano. Se falaria na Argélia, no Marrocos, falariam uma língua parecida com espanhol ou com português. E seriam cristãos todos lá. Na Tunísia. No Egito, não. No Egito se falava copta. A língua originária do Egito é copta. Se falava copta. A língua principal que se falava nas ruas do Cairo e de Alexandria se falava grego também. Mas era copta. Até quando? Até mais ou menos 1400, 1500 se falava copta, na rua. Quando você vai... Eu nunca tive o privilégio de ir para esses países árabes. Gostaria de ir, não irei, porque talvez para o Marrocos, mas é perigoso para mim, por causa do meu nome. Egito, para todo mundo, é perigoso, hein? É um país que eu só escuto história triste de turista que vai para lá. Mas eu fui para a Turquia. A Turquia, Istambul, ela se tornou muçulmana em 1450, mais ou menos na época do descobrimento do Brasil. Só que a cultura que havia antes da islamização era muito profunda, muito grande. Então você encontra as influências cristãs, ortodoxas, ali o tempo inteiro. Quando você vai à cidade do México, você encontra as influências da cultura que havia antes da chegada dos espanhóis o tempo inteiro ali.
Será que, com a queda do regime do Irã, não é um pensamento muito otimista, um renascimento daquelas culturas anteriores, zoroastrismo, cultura persa, inclusive cristianizando, recristianizando áreas ali, e isso traria um outro cenário para a perspectiva mundial. Ponto. Dito isso, o maior movimento que está havendo no Ocidente, na Europa, não é a islamização. Isso fica para um próximo lanterna. O maior movimento que está havendo na Europa, no continente, aí é significativo, é a desvinculação. As pessoas não querem mais pertencer, não todo mundo, mas dependendo do país, 50%, mesmo aqui nos Estados Unidos, o movimento mais forte não é que está havendo uma islamização, está havendo uma desfiliação de pessoas de movimentos religiosos. Eu não quero mais pertencer a uma igreja. Eu não quero mais obedecer ao Papa ou a um pastor, a um padre. Eu tenho aqui minhas convicções, minha fé, minhas crenças e me deixa em paz. Esse é o movimento mais forte que está havendo. Que eu acredito que tem a ver no contexto da Revolução Cultural de esquerda, mas tem a ver também com a tecnologia. A tecnologia permitiu a gente ter acesso rapidamente a informações. Não é só no Ocidente que está havendo esse afastamento das pessoas em relação a líderes religiosos. No mundo islâmico, aparentemente, também. O problema é que a pesquisa não é tão boa. Não tem como saber o que está acontecendo de fato no Irã. Mas está havendo. Então, por exemplo, hoje, se você quiser argumentar com... Porque o muçulmano é uma pessoa, um ser humano exatamente igual a nós. E um cara que vive no Ocidente, quando você fala assim, o Maomé, ele casou com uma menina, Aisha, isso todo mundo sabe, quando ela tinha 6 anos. Mas ele só consumou, isso é, só transou com a Aisha quando ela tinha 9, quando veio a primeira menstruação dela. Naquela época ele tinha 45 anos. Daí isso não é possível. Aí você começa a pegar um monte de exemplos históricos do Maomé. Um monte. Atacou a vila, aí capturava as mulheres. Aí fala, não, ainda não pode mandar ver, tem que esperar menstruar, porque depois que a gente manda ver, precisa ver se o filho é nosso ou não. Se o filho não é nosso, vende escravo. Entendeu? Então, assim, violência sexual, roubo, escravidão, é uma coisa que está no começo dessa história muçulmana, que dá sequência muito forte. E você consegue rapidamente verificar, falar, bicho, o que está escrito aqui? Ó. O desconforto que você gera quando você pega atos incongruentes de líderes religiosos ou profetas é muito forte. Eu acredito que a desvinculação do Ocidente com o cristianismo se dá pela batalha cultural com a esquerda, que fica o tempo inteiro martelando, mas existe também a desvinculação só do líder, da liderança. Não confio no Papa, mas, me dá uma passagem de Jesus que ele não foi legal. É difícil, pode pesquisar. Mostra aqui uma que Jesus que você não gosta do que ele está falando. Do Maomé é mais difícil. Do Maomé tem muita coisa ali que você fala, isso não dá. No Velho Testamento tem passagens do Davi, que ele foi mega sacano na história do Betsabé e tal. Mas ele depois se dá mal por causa disso. E ele mostra isso aqui, foi isso que ele fez, foi errado. E Betsabé era a maioridade, era a mulher do cara que estava lutando por ele. Ele fala, você foi um sacana, que no Velho Testamento você foi um sacana, Davi. E por causa disso, você vai se estourar, cara. Então, assim, eu acho que talvez no islamismo, esse movimento que no Ocidente já existe seja mais intenso e esse desligamento seja em relação à própria religião. Mas isso talvez eu não tenho certeza pelos números que eu tenho visto, porque pode ser um wishful thinking, eu estou na torcida para que seja verdade o que está acontecendo. Tá? Mas eu tenho visto e lido,
Problema de estatística é difícil de você ter certeza na confiabilidade dos números. É como, por exemplo, quando eu pego os dados da Transparência Internacional ou do índice de corrupção. O que foi levado em conta para saber se o cara é mais ou menos corrupto, o país é mais ou menos corrupto, entendeu? Tem que analisar o dado. Seja lá como for, você tem relatos desse movimento no Marrocos, na Argélia, com os berberes tentando resgatar a cultura deles. Você tem essa história no Egito com os cristãos, porque era um país cristão. Antes de ser cristão, eles acreditavam na religião egípcia. Né? Você tem essa história no Irã. Eu gostaria um afastamento da religião islâmica, parecido com o afastamento do cristianismo da Europa na Turquia. Então, o pessoal simplesmente não quer mais discutir religião. Não quero mais saber disso, não. Então, existe a possibilidade que um pós-república islâmica do Irã haja alguma coisa surpreendente acontecendo no Irã. Alguma coisa que o Ocidente olha e fala assim, mudou, talvez, a perspectiva. Porque o que acontece? O conceito do Islã é conquistado, submetido. Muçulmano é o submetido. Existe a casa da guerra, que é a área que ainda não foi submetida ao Islã. Sharia é a lei. Lei é Sharia. É isso que significa. Corão é recitação. Muçulmano é submetido, Islã é conquista. A paz é porque você foi conquistado, então agora que está conquistado e submetido, existe paz. E quem não está conquistado é a casa da guerra. Ponto. Então o conceito por isso que é um absurdo falar na religião da paz. É um conflito até que o mundo inteiro vire muçulmano. É isso. Enquanto o mundo inteiro não virar muçulmano, é guerra e briga o tempo inteiro. A hora que todo mundo for muçulmano, por essa visão, não é que todo muçulmano é assim, mas essa visão. A hora que o mundo inteiro for, ainda tem a briga do xiita com o sunita, com esse, que tem outra versão e tal. Mas o conceito é um conflito muito grande. Se houver um enfraquecimento da convicção religiosa islâmica na região, talvez a região não seja mais a perspectiva de um conflito eterno, para sempre haverá um conflito. Talvez haja espaço para uma coisa nova. Porém, de novo, eu sou um sonhador, tá? Eu sou um romântico. O que é mais concreto, isso já dá para falar, é que as tecnologias usadas, por exemplo, o laser, né? Os Estados Unidos, o que eles comentavam, a gente gasta 100 mil num drone, 50 mil num drone, você tem que gastar 500 mil no míssil para bater o meu drone. Eu vou ganhar essa guerra porque eu produzo muito mais drone do que você consegue produzir. É muito mais caro para você derrubar os meus drones com seus mísseis. Estão usando agora laser. Aí caiu para centavos. Cada drone derrubado está sendo centavo. Então, as tecnologias que surgiram, assim como a Rússia, o que aconteceu? Ela invadiu a Ucrânia e foi parada por novas tecnologias na guerra. A mesma coisa está acontecendo agora. E isso está surpreendendo muita gente. Lembrando que essa tecnologia de combate iraniana tem muito de China e muito de Rússia, e uma derrota deles assusta muito China e Rússia. Assim como, quando deu a guerra, foi uma guerra, estamos falando de mais de 300 aviões em combate entre o Paquistão e a Índia. Quando deu agora essa guerra da Índia com o Paquistão, foi testado o equipamento do Ocidente, ali teve muito caça Rafael da França, e o equipamento chinês. O equipamento francês estava melhor, o resultado foi muito melhor do que o equipamento chinês. Então, para mim, o que está acontecendo é isso que eu queria comentar no Lanterna do Abe e abrir para as perguntas. Eu pretendo voltar a falar, porque se confirmado o fim da guerra mais rápido, se acabar, se o regime do Irã está estourando, se realmente confirmar isso, que ele caiu, acabou e tem um novo cara, aí a gente volta com números e começa a analisar o que é o pós-regime islâmico no Irã. Lembrando, é uma sociedade extremamente sofisticada. O iraniano não é um bicho primitivo.
Eu diria que o grau de desenvolvimento do iraniano é comparável ao europeu. Tá? Então era isso que eu tinha para falar, Eric. Beleza, Abraham. Lembrando que teve essa notícia também essa semana aqui, Abraão, que os Emirados Árabes, eles anunciaram a saída da OPEP, né? Pode ser, talvez, um começo de um desmanche da OPEP, Abraão? Como que você vê isso? Por quê? Porque os Emirados Árabes, a única saída que eles têm é pelo Golfo. Eles não têm como atravessar a Península Arábica. A Arábia Saudita tem, ela tem um oleoduto, atravessam. Os Emirados Árabes estão muito mais na mão dos Estados Unidos, porque nessa guerra o que aconteceu? Quem defendeu eles mesmos, quem foi para cima e defendeu foi os Estados Unidos. Europa correu e Estados Unidos falou: não, a gente banca. Então, essa aproximação, esse é um exemplo, obrigado, Eric, por ter mostrado. Esse é um exemplo que ninguém está dando importância. A aproximação que houve foi muito grande. Emirados Árabes, esses países todos, alguns menos, tá? O Catar ainda está jogando um jogo duplo com Al Jazeera, fazendo. Mas houve um movimento de aproximação muito grande com os Estados Unidos e sem falsas esperanças, mas pelo menos um diálogo e um reconhecimento da legitimidade muito grande com Israel, porque foram os dois países que realmente conseguiram entrar lá e enfrentar, né? A Europa não conte nada com eles para variar, né? Para variar. E esse é um sinal, a dependência e o reconhecimento da importância. Beleza, vamos para... Quem faz parte da OPEP? Desculpa. Tudo A bem. OPEP está na mão principalmente da Arábia Saudita, mas tem Irã, tem Rússia, tem... O Brasil faz parte da OPEP, eu acho que hoje. Né? Venezuela. Então, os Estados Unidos realmente fez movimentos ali na Venezuela, no países produtores de petróleo, na Organização dos Países Produtores de Petróleo. Os Emirados Árabes ali, quem produz não é Dubai, é o Abu Dhabi. São 7 Emirados. Abu Dhabi que tem petróleo. Pronto, obrigado, Eric. Beleza, vamos então para as perguntas. Quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa? Não, Pode fechar aqui então? Pode. Então vamos fechar. Agora a pergunta para os membros do canal. Beleza, Abraão?